Gostaria de meditar contigo num versículo que está escrito lá no livro do profeta Ageu, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 19. Ageu 2, 19. Está escrito aqui, nesse texto do profeta Ageu: reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Eu vou repetir. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? O profeta Ageu, um profeta de talvez assim de pouca relevância, e escreveu apenas 2 livros, mas ele fez algumas pontuações que eu levo para a minha vida toda. Nunca trabalhei esse texto, nunca falei sobre esse assunto, mas eu quero perguntar para você o seguinte: há alguma semente no teu celeiro? O Nicola brincou aqui, mas eu trouxe hoje dois apoios para a nossa meditação. Esse é um canivete, que eu tomo cuidado, e esta é uma maçã. E a minha pergunta é o seguinte: há alguma coisa dentro do teu celeiro? Há alguma coisa dentro da maçã? Tem a semente. E estudando esse texto, eu subordinei essa meditação, que é muito rápida, mas eu coloquei a seguinte situação: o que tenho dentro de mim? O que eu tenho? O que você tem, Nicole? A maçã, nós descobrimos que dentro dela há sementes. Mas o que eu tenho dentro de mim? O que eu posso fazer? Ageu fala o seguinte: reconsidere uma situação. Você tem que ter algumas sementes dentro de você, Ageu está falando. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira. O pano de fundo da história de Ageu é o seguinte: o povo, durante mais de 700 anos, viveu em pecado. E Deus levantou inúmeros profetas para chamar a atenção e pregar o arrependimento a esse povo, que é a nação de Israel. E aí, então, como não houve arrependimento, Deus mandou esse povo para o cativeiro. E eles ficaram no cativeiro durante 70 anos. E eles retornaram para Jerusalém. E no retorno de Jerusalém foi onde o profeta Ageu escreveu e profetizou. E Ageu falou o seguinte, dentro desse contexto histórico: a nação de Israel, que estava cativa, retornou para Jerusalém, e ao invés de reconstruir os muros da cidade, ao invés de reconstruir o templo de Jerusalém, a história fala que eles estavam reconstruindo as suas casas e ampliando os seus negócios. E aí Deus pergunta assim:
tem algum tipo de semente? E aí a minha pergunta é, né? O que eu tenho dentro de mim, né? O que eu tenho dentro de mim para oferecer a alguém? O que eu tenho dentro de mim para, de alguma maneira, abençoar alguém? Nós temos que olhar para aquilo que nós temos. E quando eu recebi o convite, veio somente uma palavra. Eu não tinha nem o versículo, mas veio, sabe, um sentimento dentro de mim. O que eu tenho para oferecer a alguém? O que eu tenho? É muito legal eu olhar na vida do meu irmão, na vida do meu amigo, né? Até conseguir enxergar o que ele tem para oferecer e até conseguir entender o que ele oferece. Mas a minha pergunta é o seguinte: e o que eu tenho para oferecer? O que eu tenho? Eu tenho um amigo japonês, faz uns 60 dias que ele quer marcar um café comigo, e quer marcar um café, e nunca deu certo. Aí ontem eu tinha um horário marcado com um amigo nosso, e na hora de estar indo para o compromisso, ele falou: pareceu algo inédito aqui, eu não posso ir. Puxa, eu com aquela vontade de tomar aquele café, 5 da tarde, eu mandei uma mensagem para esse meu amigo japonês, falei: fulano, vamos tomar um café? Ele falou assim: agora. Aí comecei às 5 da tarde, 5 e pouquinho, e foi até às 9 horas da noite. E eu com essa palavra, né? O que eu tenho para oferecer para ele? O que eu tenho, né? O que eu tenho para oferecer para minha esposa? O que eu tenho para oferecer, né? Eu descobri que a maçã tem sementes dentro. E esse texto aqui, ele vai um pouco além, né? Ele fala sobre a videira, figueira, romeira, oliveira. A videira é Jesus Cristo, né? Eu sou a videira verdadeira. A figueira é Deus Pai. É a árvore grande. A oliveira é o Espírito Santo. É o óleo, né? E aí eu olhei esses 3 aqui que eu já conhecia e falei: e a romeira? O que é a romeira? Eu fui pesquisar. A romeira é o homem, né? O eu. A romeira é aquela árvore lá de Salmos 1, versículo 3, né? Será como uma árvore frutífera plantada à beira do ribeiro. Eu tenho que ter dentro de mim a presença do Deus Pai, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. E eu tenho que ter dentro de mim o meu eu para oferecer. E é interessante que eu estava lendo esse contexto aqui, e a pergunta é assim: tem semente dentro de você? Ainda tem semente? Tem, né? Pô, mas se a semente está dentro de você, então a semente não foi plantada. Então a semente ela não vai frutificar porque ela não foi plantada. Mas aqui a história o contexto histórico desse texto diz o seguinte: eu tenho que ter semente para plantar, porque no próximo ano a minha safra vai ser próspera. Eu tenho que ter sementes dentro de mim. E aí, lembrando de alguns textos que nós conhecemos, eu pergunto o seguinte: e o que é a semente? Lá naquela parábola onde Jesus fala, né, da semeadura, o que é a semente? A semente é a palavra. É a palavra de Deus Pai, é a palavra do Deus Filho, é a palavra do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu tenho para semear hoje? A palavra. Irmãos, esse povo aqui, onde Ageu profetizou, esse povo, ele precisou reverter as suas prioridades, porque eles tinham as prioridades distorcidas. Eles estavam construindo as suas casas, eles estavam construindo, reestruturando, sabe, o seu patrimônio, reestruturando o seu negócio, mas eles não estavam dando a devida importância na construção do templo. E naquele período, a presença de Deus, ela vinha dentro do templo.
por ter deixado a Deus fora da sua lista de prioridades, Deus os privou da sua bênção. Mas Ageu escreve aqui o seguinte: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Aleluia. O que Ageu está falando é o seguinte: pessoal, não importa o que eu fiz até ontem, mas de hoje em diante eu vou abençoar. E a sua próxima safra vai ser bênção. John Wesley escreveu o seguinte: a semente, a sua semente para a próxima colheita ainda está no seu celeiro. Ela ainda não produziu. Ainda não aparece nenhum sinal de que a safra que você terá, que o estoque de vinho, estoque de óleo, estoque de romãs, estoque de figos. Contudo, a palavra de Deus nos diz: será abençoado em todos eles e possuirás um grande produto. Segundo essa profecia de Ageu, nós teremos a próxima safra abençoada. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter dentro de mim a semente para ser plantada. Irmãos, eu posso comer o fruto. Eu posso comer essa maçã. Na verdade, ela foi produzida, ela foi criada por Deus para ser comida. Mas eu não posso comer a semente. Ironicamente, eu estava estudando sobre esta semente e eu descobri que a semente da maçã é tóxica. Não sabia disso, não? Nem eu. Perigosa. Algumas pessoas questionam a semente da maçã. Então, eu posso comer a maçã, o fruto eu posso comer, mas eu não posso comer essa semente. E o que Deus tem a revelar para nós sobre isso hoje? Ali, próximo de Ageu, viveu Abacuque. E Abacuque, então, destrói com tudo. Abacuque fala assim: por que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e que não haja gado nos currais. Todavia, eu me alegrarei do Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que não haja nenhum tipo. Abacuque fala o seguinte: eu não vou abrir mão do meu Deus. A semente pode ser a nossa descendência. Salmo 37, 25 fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente. A semente, ela é a palavra de Deus, né? E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, a semente é a descendência, a semente é a palavra, mas a semente também, dela provém o nosso sustento. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A nossa descendência é a nossa semente, a palavra de Deus é a nossa semente, e o sustento que vem de Deus é a nossa semente. Deus é o que multiplica a nossa sementeira. Aleluia. E aí eu volto àquela pergunta inicial.
O que eu tenho dentro de mim? O que você tem dentro de você? O que eu posso oferecer para alguém? Eu conto uma história. Eu tenho dois amigos, um hoje até é um primo segundo meu, e éramos em três que auxiliávamos a nossa pastora. Eu cuidava da parte de ensino, eu gosto, eu trabalho com isso. Outro amigo meu, hoje pastor, é um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que abre a boca e Deus realiza aquilo que ele profetiza. E nós tínhamos um terceiro amigo, que não era nem mestre, nem profeta. E ele queria ser o que eu era, ele queria ser o que o meu amigo era. E um dia eu sentei com ele e tentei explicar o seguinte: o que você tem? Qual é o seu dom? Descubra o seu dom. Descubra. Esqueça o que eu sou. Esquece. Você não é eu. Vimos aqui o pastor Elisteu, vimos aqui o Nicola falando agora. Sabe o que o pastor Elisteu tem? A maneira com que ele ministra, a maneira com que Deus revela a palavra para ele é uma. O que revela para o Nicola é outro. É outra situação. Por quê? Porque cada um de nós tem um tipo de semente dentro de si. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma responsabilidade diante do reino de Deus. Eu olho aqui para o André, pego o violão e ele vai tocando e a coisa vai acontecendo. André, eu já tive violão, eu já tive guitarra e eu já tive bateria. E eu vou falar a verdade para você. Eu era esforçado, hein? Eu era esforçado. Mas para o bem dos músicos, eu desisti e abri mão. Não dava para o bem da Assembleia. Um dia me passei para o Deus, por que você parou de tocar? Falei, pastor, é melhor para a igreja. Convém. Eu não tenho a habilidade. E aí eu tinha aula com um grande músico, um grande professor aqui da nossa cidade. E ele falou, Denilson, você tem que praticar no mínimo 4 horas por dia. Ele falava assim, Paulinho, não dá. Eu não tenho tempo para isso. Eu faço o possível. Mas, na verdade, esse dom, ele não está dentro de mim. Essa semente, ela não germinou. Ainda que eu fosse esforçado. E eu quero concluir e voltar ao nosso tema. Você tem semente aí dentro? Se não tem, é momento de colocarmos. Como é que nós colocamos a semente dentro de nós? Lendo a palavra, estudando, gastando tempo, né? Não estudando apenas quando há uma necessidade, quando há uma luta, ou quando você vai pregar, mas gastando tempo com a palavra, trazendo versículos para dentro de si, trazendo promessas de Deus para dentro de si, porque no momento oportuno, você vai poder lançar a semente na terra e ela vai frutificar. E a Bíblia diz que ela vai ser multiplicada. A nossa bênção depende das sementes que nós temos plantado. Nos negócios, que tipo de semente eu tenho plantado? Irmãos, o mercado, o mundo, o mercado de negócios, ele não perdoa falhas. E eu tenho experimentado isso. Ele não perdoa. Um mínimo erro, uma semente errada que se colocou na terra, ela vai germinar e vai gerar um problema grande. Por isso, não podemos semear sementes ruins nos nossos negócios. No relacionamento familiar, nessa rede de homens, nós oramos pelas esposas. E aí hoje o Nicola fez um apontamento que eu estava lá no dia, há 10 anos atrás, né, Nicola? E aí, será que foi um bom negócio para sua esposa?
Eu era solteiro e eu fui num curso de casais, e o professor é um cara, até hoje, é um gênio da área, e ele perguntou assim, por que você casou? E aí a minha namorada respondeu assim, para ser feliz. E eu falei, não devia ter aberto a boca. Assim, não. Você casou para fazer o outro feliz. Foi um bom negócio? Ainda que você tenha que sentar lá no seu vaso sanitário, ou lá no seu escritório, colocar a mão na cabeça e falar, Deus, o que eu fiz? Eu fiz isso, irmãos, no meu primeiro ano de casamento. Falei, onde eu estava com a cabeça? Eu tinha o meu carro próprio, o carro que eu queria. Eu tinha o meu apartamento mobiliado, eu tinha uma casa na praia. Por que eu fui resolver casar? Por quê, né? Perguntei o que eu fiz. Hoje, com 25 anos de casado, eu posso responder. Casei, ter uma esposa ao meu lado, para ter uma filha abençoada, para ter um lar, para trazer o sustento, mas principalmente para trazer a presença de Deus. Até o cachorrinho que nós estamos em casa, que hoje completa 7 dias que ele está conosco, ele depende da bênção de Deus que vem sobre a minha vida. Eu quero orar com você. Realmente quero orar com você. Para que Deus manifeste as sementes que Ele tem dentro de nós. E se por acaso ainda não temos as sementes necessárias para a bênção de Deus, que Deus possa nos dar todo o entendimento e que nós tenhamos esta semente e que esta semente abençoe a nossa família, a nossa igreja e a nossa geração. Deus, eu sou a palavra, Senhor, que foi ministrada. Apenas um versículo foi lido. E esse versículo nos pergunta: o que você tem dentro de si para oferecer? O profeta Ageu pergunta: existe semente no teu celeiro? Existe. Na videira, existe semente da figueira, existe semente da romã, existe semente da vide. Existe a semente do Espírito Santo, de Jesus, do Deus Pai, e a sua semente que deve ser plantada para abençoar as pessoas. Mesmo assim, Ageu ainda fala, sobretudo, a partir de hoje, a sua vida será abençoada. Se você não tem semente nenhuma, se você não tem plantado nada, esse texto fala, reconsidere. Porque a próxima safra será diferente. O profeta falou, nós cremos nas promessas de Deus e nós esperamos como resposta a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho e para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um bom dia e continue tendo uma semana de vitória em nome de Jesus. Nicola, vamos trocar, irmão. Nós trocamos do lado de cá. Olha a dança das cadeiras. A dança das cadeiras. E aí, meu povo? Vou falar para você, cara. Deus, Ele é show. Lembra quando tem uma passagem na Bíblia que fala assim, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci e virei homem, né? Então, assim, agora a conversa é de homem, não é mais de menino. E Deus tem falado, Ele falou no primeiro dia, né? Por que causa você tem se colocado de joelhos? Qual é a causa? Ontem Ele falou, através da boca do Francisco, para quê que você quer tudo que eu tenho te dado? Para quê?
E hoje vem o Denilson e fala assim, o que tem dentro de você? O que há dentro de você? Qual que é a semente que você está derramando? E deixa eu te falar, você precisa descobrir a sua vocação. O que é vocação, meus irmãos? Vocação é aquilo que você tem de natural. Deixa eu te falar, eu posso me tornar um médico, eu posso me tornar um músico, eu posso, se isso for um dom natural. Por quê? Porque se eu falar para o André, você vai tocar o dia inteiro hoje. Ele vai falar, cara, beleza, porque é leve. Tá? Agora, se eu der uma outra tarefa para o André, que não é o dom natural dele, vai ser pesado. E por vezes você está aí, a sua vida está pesada, a sua vida está desgastada, porque você não está fazendo o que naturalmente Deus falou para você fazer. Você está querendo ser aquilo que Deus não pediu para você ser. Então, descubra a tua vocação. Vocação é aquilo que você faz para você ganhar dinheiro para você. Propósito é quando você transborda e começa a tocar a vida das outras pessoas. Então, vocação é o que eu faço. Propósito é o porquê que eu faço o que eu faço para tocar a vida das pessoas. Isso é propósito. Então, o que tem dentro de você, se Deus chegar hoje e falar assim, deixa eu ver o que tem dentro desse menino. Vai encontrar alguma coisa de bom? Há algo de bom dentro de mim? Deixa eu te falar, há. Só que você precisa ativar. 1 João 4,4, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. João 14,23, a gente vem fazer morada em vocês. Então, as sementes estão dentro de nós. E deixa eu te falar, a semente, se você segurar ela na mão, ela vai morrer do mesmo jeito. Só que na sua mão ela vai secar e não vai dar nenhum fruto. Agora, quando você pega a semente e põe na terra, ela vai morrer, mas ela vai frutificar. Aprenda sobre isso. Cara, que palavra fantástica. Fantástica. Então, Deus está falando com nós, homens. O tempo de menino já deu, tá, gente? O tempo do mimimi já deu. Então, eu quero te desafiar no dia de hoje a fazer essa pergunta com muita sinceridade para Deus. O que é sinceridade? É sem cera, sem rodeios. Fala, Pai, há algo bom em mim? Existe algo que eu possa fazer para abençoar, para expandir o teu reino? Ajuda-me a descobrir isso se eu ainda não sei. Revela-se a mim, né? E dar-te-ei coisas que você nem conhece ainda. Amém?